Fala meus filhotes, professor Kevin aqui e hoje a nossa aulinha é sobre tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo ou tecido conectivo, ele é o tecido que mais tem no corpo, então é um tecido gigantesco, é um tecido que a gente acaba tendo muitas subclassificações dele e também é um tecido bastante interessante, porque já que ele tem em maior quantidade no corpo, evidentemente que é um tecido onde as especializações ela acontecem em larguíssima escala, então é um tecido que se especializa muito e isso é muito interessante também de visualizar dentro da histologia, beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa em tecido conjuntivo, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que esse tecido ele tem uma capacidade de conseguir juntar outros tecidos. Então ele é a base de outros tecidos, perfeito? Ele é caracterizado por ter uma grande matriz celular que é cheia de fibra, tá? Então essa matriz celular fibrosa, ela é a característica básica de um tecido conjuntivo. Alguns tecidos são muito vascularizados, a maioria deles inclusive, outros tecidos têm uma vascularização pequena ou até mesmo uma inexistência de vascularização, como acontece na cartilagem, que é uma exceção ali dentro do tecido conjuntivo. Mas a maioria deles são bastante vascularizados e tem bastante matriz celular, tá? A gente vai dividir esses tecidos de duas formas. Uma classe a gente vai chamar de propriamente dita e a outra classe a gente vai chamar de especializada, tá? O que é um tecido propriamente dito, o que é um tecido especializado e por que a gente chama dessa forma? O tecido conjuntivo ele tem uma base que ela é de praticamente todo o tecido, que é ter uma matriz cheia de colágeno, certo? E quando eu só tenho um tecido que tem essa matriz cheia de colágeno e tudo mais, a gente chama ele de tecido propriamente dito. Ele basicamente vai variar na quantidade de matriz e ele vai variar na quantidade de dureza dele. Agora, quando a gente chama de um tecido de especializado, significa que ele tem alguma coisa ali nele que é de muito diferente. Então, por exemplo, um tecido ósseo, ele tem colágeno no osso, né? Então, o osso é lotado de colágeno. Mas não só isso, o osso também tem matriz óssea em larguíssima escala. Então, você tem essa diferença, de você ter justamente um tecido conjuntivo, que tem algumas especializações e o tecido conjuntivo que acaba apresentando ali só aquela característica geral, perfeito? Então vamos lá. Quando a gente pensa em tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai classificar ele em frouxo ou denso e o denso a gente classifica em modelado e não modelado. Certo? A gente vai se dedicar a essa primeira aula a falar de todos esses tecidos propriamente ditos. Tá bom? Vamos também chegar a falar de um ou outro especializado. Então, especializado, ele vai ter alguma característica diferente. A gente chama ele de tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo e tecido ósseo. Nós falaremos de todos esses tecidos na nossa aula de tecido conjuntivo. Beleza? Então, vamos embora. Quando a gente pensa em tecido propriamente dito, o propriamente dito, ele é aquele tecido que eu já falei. Ele é o padrãozão de tudo. Todo tecido tem uma composição celular e saber o nome das células e as funções dela acaba sendo de suma importância, beleza? No tecido propriamente dito, você tem muitas células imunológicas, muitas células de defesa, como por exemplo os plasmócitos, que tem a função de produzir uma gama gigantesca de anticorpos e liberar esses anticorpos. Os macrófagos, que são células fagocíticas, então são células que vão andar ali no tecido conjuntivo propriamente dito e vão fagocitar os organismos que são estranhos. Os mastócitos, que são células de alergia, tá? Então são células de reação alérgica e tudo isso está compondo a parte de defesa dentro do tecido propriamente dito. Você tem os fibrócitos, que são as células adultas imersas nesse tecido propriamente dito, e o fibroblasto, que é a célula jovem. Aqui tem uma manha. Quando é tecido conjuntivo, o sufixo cito normalmente indica células que são adultas, células que já estão com metabolismo um pouco mais baixo, células que não vão modificar muita coisa, certo? Quando eu tenho o sufixo blasto, são células que são jovens e elas produzem matriz. Então, por exemplo, o fibroblasto ele tem a função de produzir essa matriz cheia de fibras ali, tá? Você tem vários tipos de colágeno e a gente separa basicamente em colágenos em geral e dois tipos específicos de colágeno, elastina e reticular, tá? A fibra colágeno ela vai dar rigidez para o tecido.
A fibra elastina, ela vai dar elasticidade para o tecido. Então, o tecido que é mais elástico, ele costuma ter mais elastina. E a fibra reticular, ela já é o contrário. Ela vai ser a fibra que vai trazer mais rigidez para o tecido, né? Então, ou o tecido é muito flexível, ou o tecido acaba sendo extremamente rígido, certo? Além disso, o tecido conjuntivo, ele é um tecido que ele tem uma reposição considerável de células. E para repor essas células, eu preciso de células tronco. Essas células tronco são chamadas de células mesenquimais. Então, as células mesenquimais são aquelas células que são responsáveis justamente pela reposição do tecido conjuntivo propriamente dito, tá bom? Então, pode ser mesenquimal ou mesenquimatosas, tá? Esses dois nomes acabam aparecendo ali pra gente, perfeito? Quando a gente fala de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, então, ó, TCPD quer dizer o quê, ó? Tecido conjuntivo propriamente dito. Então, é isso aqui, ó, beleza? TCPD, tranquilo? Então, tecido conjuntivo propriamente dito, que é frouxo. Quando ele é frouxo, galera, significa que ele tem uma quantidade de fibras muito pequena. Então, ele tem baixa quantidade fibrosa. Quando eu falo que a fibra é como se fosse maisena, tá? Então, como assim, Kevin? Quando a gente pega um caldo e a gente coloca maisena, por exemplo, a gente vai colocando maisena é amido de milho, né? A mesma coisa. Você vai colocando ali o amido de milho, o que vai acontecendo? O caldo ele vai engrossando. Quanto mais amido de milho tu coloca, mais grosso ele fica, certo? Até chegar numa textura que fica parecendo um sólido mesmo de tanto amido de milho que tu colocou. As fibras colágenos é como se fosse isso, tá? Quanto mais fibra eu coloco no tecido, mais enrijecido aquele tecido vai ficar, mais duro aquele tecido vai ficar, certo? E aí, se ele está enrijecido, se ele está mais duro, significa também que ele é um tecido mais rígido, ele é um tecido menos elástico, tá? Então, isso é importante da gente saber. Toda vez que você pensar no tecido provavelmente dito, no tecido conjuntivo provavelmente dito, você vai pensar que quanto mais fibra eu tenho, mais duro, mais rígido é você, certo? O frouxo é o que tem menos fibra, então logo ele é o tecido mais o que? Mais maleável que eu tenho dentro do tecido conjuntivo, certo? Ele tem então uma pouca quantidade de fibras, ele tem uma elasticidade bastante grande e é ele que vai compor essa estrutura aqui chamada de derme. Então a derme é justamente a estrutura, certo? Que vai ser que vai ser composta ali por tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, beleza? O tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele já é caracterizado por uma quantidade de fibra bastante grande. Então as fibras agora em larguíssima escala, perfeito? Você tem tecidos modelados e tecidos não modelados. O tecido que é não modelado, ele tem fibras, mas as fibras estão dispostas de uma maneira mais aleatória, certo? Isso vai fazer com que o tecido não modelado seja um tecido menos rígido. Então ele tem uma rigidez interessante, mas ele não é tão rígido quanto o modelado. Ele está muito presente na sustentação dos órgãos. Afinal, os órgãos eles precisam muitas vezes ter uma certa mobilidade, eles precisam aumentar e diminuir de volume, mas eles não podem aumentar e diminuir muito. Então, esse tecido conjuntivo está ali ao redor daquele órgão, compondo aquela estrutura e justamente ele vai trazer uma certa resistência. Eu falo que a diferença de rigidez de um tecido frouxo para um tecido denso não modelado é igual a de um balão de festa barato e caro. Tu já comprou aqueles balãozinhos de festa que é bem baratinho? Na hora que você sopra para encher ele, que você faz... Na hora que você faz isso, ele já enche um monte, concorda comigo? Faz grandão. E aí você enche ele rapidinho, mas ele também fica quase transparente, você acaba estourando ele também muito fácil. Agora, quando a gente pega aquele balão, que é aquele balão mais caro um pouquinho, que ele é até opaco, que ele tem uma coloração mais forte, na hora que você vai tentar encher ele, você vai lá e faz... E ele só faz isso aqui, ó, ele enche bem pouquinho, tá? E ele tem uma rigidez muito maior. Então esse balão mais rígido seria como se fosse um denso não modelado, tá? Ele tem uma capacidade de expansão, só que precisa de mais força para expandir ele. O frouxo não, o frouxo é o balão barato, qualquer coisinha expande ele, tá bom? Então isso também é legal de você lembrar. Aí, quando se fala de um tecido modelado,
O tecido modelado já é um tecido bastante rígido, tá bom? Então é um tecido bastante rígido, e isso vai formar os tendões e ligamentos. Tanto que quando a gente torce tendão, quando a gente torce o ligamento, a tendência é que o ligamento rompa, né? Então as lesões de tendão, as lesões de ligamento são lesões de rompimento. Rompimento de tendão, rompimento de ligamento. E Kevin, por que rompe? Porque ele é um fio duro, certo? E aí, se ele é um fio duro, significa que ele não tem a capacidade de torcer, ele não tem a capacidade de esticar, ele tem a capacidade apenas de ficar rígido. Então, o máximo que ele vai fazer é ou segurar ou estourar. Não tem outra forma dele agir, tá bom? Então, ou ele segura ou ele estoura ali esses tendões e ligamentos, certo? Então, cuidado com isso aí, beleza? Quando a gente pensa em tecidos especializados, o primeiro tecido que a gente vai ver aqui é o tecido adiposo. A função de um tecido adiposo é justamente armazenar os lipídios. Aonde que ele fica? Ele fica presente abaixo da pele, então ele fica presente na hipoderme em grande quantidade, certo? Esse tecido, a gente acaba tendo a funcionalidade dele máxima, primeiro de segurar o calor, né, de regulação térmica corporal. Então o lipídio, ele é um isolante térmico, e isso acaba fazendo com que o tecido adiposo ele isole bastante a temperatura do teu corpo, como também ele é o meu tecido de reserva, né? Então a reserva energética ela é armazenada no tecido adiposo, né? Então a gordura ela está armazenada ali, perfeito? A gente vai dividir ele em dois tipos, tecido unilocular e tecido multilocular. O tecido unilocular ele tem função estritamente energética, tá? Então a gordura que mais tem no teu corpo, a gente chama ela de gordura branca ou gordura amarela, e ela tem a função de guardar ali energia. Então é essa gordura, por exemplo, que quando você emagrece você perde, e quando você engorda você ganha. Então a gordura unilocular é essa gordura ali. Por que a gente chama de unilocular, Kevin? Porque ela forma só um lóculo de gordura. Então isso aqui é uma célula de gordura vazia. Quando ela fica cheia, ela forma aqui, ó, só um lóculozinho, e esse lóculozinho vai ficar lotado de gordura, perfeito? Então, por isso o nome unilocular. O que é o efeito, por exemplo, sanfona? Quando você vai emagrecendo, o seu corpo, ao invés de destruir a célula de lipídio, ele não faz isso. O que ele faz? Ele vai jogando a gordura para fora. Quando ele joga a gordura para fora, a célula vai diminuindo, até ficar menorzinha, certo? Para você pegar essa célula e jogar ela fora e queimar ela, demora muito tempo, tá? Então realmente demora um tempo grande para o seu corpo falar: ah não vou precisar mais dessa célula, então vou jogar ela fora. Na maioria das vezes ela fica ali guardadinha, certo? Só que o que acontece? No momento que você come demais, no momento que você tem superávit calórico, o seu corpo já tem a célula aqui pronta. Pronta para quê? Para encher. Então agora o que ela precisa fazer? Apenas encher. E aí o que rola? Ela começa a encher e começa a aumentar a quantidade de gordura no teu corpo, perfeito? Então por isso que se chama de efeito sanfona, né? Porque a célula esvazia e incha, esvazia e incha, perfeito? O tecido multilocular ele é conhecido também como gordura marrom ou gordura parda, e ela é conhecida assim porque essa célula de gordura ele tem aqui, ó, vários lóculos de gordura aqui presente, mas a célula de gordura multilocular ela é lotada de mitocôndrias. Então ela fica nessa coloração mais escura porque ela tem muito sangue ao redor dela, tranquilo? Essas mitocôndrias elas produzem energia, metabolismo energético alto, e com isso essa gordura multilocular ela tem a capacidade de produzir calor no teu corpo. Então ela produz o calor mesmo, ela esquenta o teu corpo. A gente tem pouca gordura marrom, principalmente adulto, né? Na fase infantil, o bebezinho tem um pouquinho mais, mas indivíduo adulto, basicamente aqui atrás da nuca, você tem ali um pouco de gordura marrom, mas não muito, tá? Agora em bichos que eles vivem em locais mais frios, como por exemplo um urso polar, ele já tem um monte de gordura, né, multilocular, para justamente ele conseguir produzir calor numa quantidade necessária para ele viver naquele ambiente super frio que o cara está vivendo naquele momento, beleza? Quando a gente pensa em tecido cartilaginoso, a função dele é compor estrutura e preencher alguns espaços do seu corpo, tá? A cartilagem ela está presente em alguns cantos, como por exemplo a orelha nossa ela é toda feita de cartilagem, nariz,
Discos intercalares, que são aqueles discos que ficam entre dois ossos. Então, por exemplo, disco intercalar da coluna, hérnia de disco na coluna, não sei se já ouviu falar disso aí, né? É quando os discos intercalares ficam degradados, aí um osso bate no outro, né? Condropatia no joelho, é quando você degrada a cartilagem do joelho, aí um osso bate no outro. Então a cartilagem ela serve para compor essas estruturas. Benefício da cartilagem, ela não deixa que as coisas se batam. Então isso é muito importante para reduzir a quantidade de dor ali do corpo. Essa matriz cartilaginosa ela é muito densa, então a gente tem uma cartilagem ali que a gente chama de hialina, que é uma cartilagem específica, e ela é extremamente densa. Se ela é extremamente densa, evidentemente que eu não tenho uma grande quantidade de vasos sanguíneos passando por dentro dela. Então ela acaba sendo uma estrutura que é avascular, ou seja, uma estrutura que não tem vasos sanguíneos ali percorrendo no interior dela, certo? O nome da célula adulta de um tecido cartilaginoso é condrócito. A célula que produz matriz cartilaginosa a gente chama de condroblasto. Lembra daquela manha que eu falei para vocês? Condrócito e clondroblasto. E algumas cartilagens do seu corpo, elas mantêm o crescimento e a reposição celular constante. Isso acontece porque ela tem uma estrutura chamada de pericôndrio. Então o pericôndrio, ele é o cara que vai ser responsável pela produção de novos condroblastos, de novas células jovens, tá? Não é tudo que tem pericôndrio, certo? Então não é toda a cartilagem que tem pericôndrio, mas algumas tem. Por exemplo, a orelha nunca para de crescer. Já viu que a orelha de pessoas idosas é bastante grande? Então ela nunca para de crescer ali justamente porque, né, os condroblastos eles ficam sendo produzidos a todo momento, tá? O pericôndrio, é legal que você saiba que ele não é um tecido cartilaginoso, ele é um tecido conjuntivo propriamente dito, composto por células mesenquimais, perfeito? Que são aquelas células de reposição tecidual, tá? Então isso acontece muito no tecido especializado. A reposição dele não é de tecido especializado, ele é de célula mesenquimal, tá bom? Então isso acontece na maioria dos tecidos especializados aí. Quando a gente olha uma característica aqui de tecido cartilaginoso, essa aqui aparece, é legal de você ver a diferença de morfologia, né? Aonde tem esse P aqui, ó, é o pericôndrio, tá bom? Que é esse tecido que tá bem aqui. Aqui você tem o condroblasto, e aí tu percebe que é uma célula menor, mais achatada, e ela produz muita matriz ao redor dela. E aqui você tem o condrócito, já é uma célula maior, é uma célula que não tem uma atividade metabólica muito grande, é uma célula que não é capaz de produzir grande quantidade ali de matriz cartilaginosa, perfeito? Quando se fala de tecido ósseo ele é bem interessante porque ele tem uma matriz chamada de matriz óssea. Essa matriz óssea ela é feita de fosfato de cálcio, tá? Então ela é feita aqui de Ca3PO4,2, tá? Então fosfato de cálcio, e além disso ela é feita de bastante colágeno, beleza? A matriz óssea, galera, ela é uma matriz que ela é extremamente rígida, ela é extremamente dura, tá bom? Então é uma matriz mineral, e por ser uma matriz mineral, ela acaba tendo essa rigidez em larguíssima escala, tá? O osso ele pode ser separado em epífise e diáfise. Epífise é justamente as regiões das pontas do osso, diáfise é a região do meio do osso, certo? Essa matriz óssea, como ela é inorgânica, né? Ela acaba não permitindo muito que eu tenha passagem de vasos sanguíneos. Então, para os vasos sanguíneos passarem, eu preciso de canais chamados de canais de Havers, que são esses canais que você está vendo aqui. Então, tanto os canais de Havers como os canais de Volkmann, eles estão ligados com a vascularização e a comunicação de células do tecido ósseo, tá bom? Então o tecido ósseo ele acaba tendo essa comunicação ali através dela, certo? No tecido ósseo você vai ter também o periósteo. O periósteo ele é um tecido conjuntivo propriamente dito, e a função dele é produz osteoblastos. Kevin, qual que é a função do osteoblasto? Vamos lembrar? Se é blasto, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir matriz óssea. Então lembra, ó, osteoblasto de bota osso, tá bom? Então ele vai produzir essa matriz óssea.
Quando o osteoblasto vira uma célula adulta, ele vai virar o osteócito. Então, o osteócito é a célula adulta do meu carinha aqui, certinho? Quando a gente analisa o osso tem uma coisa que é interessante. Quando o osteoblasto começa a produzir mais osso, isso vai criando um calombo ali ao redor do osso, certo? Esse calombo ósseo, para ele de fato funcionar e para o osso de fato funcionar, ele precisa ser lapidado, porque senão o calombo fica aqui no meio e ele acaba não trazendo a mobilidade do osso legal. Então, para lapidar esse osso, você tem o que a gente chama de osteoclasto. Então, o osteoclasto nada mais é do que a célula que vai degradar matriz óssea. Então, ele acaba lapidando o osso. Galerinha, preste atenção. Essas duas células aqui, ó, osteoclasto e osteoblasto, são as estrelas do tecido ósseo. Então, preciso saber muito bem a função dessas duas células, porque normalmente o que cai é ela, tá? O osso pode ter um tecido esponjoso, que é um tecido com mais espaços internos, pode ter um tecido mais compacto, então tecido esponjoso, tecido compacto, tudo está relacionado à quantidade de canais que eu tenho dentro dele, ou seja, a quantidade de distância que eu vou ter ali entre as estruturas, tá bom? Ele tem uma medula óssea, a medula óssea é o meio do osso, certo? A medula óssea pode ser amarela ou pode ser vermelha. Medula óssea amarela, ela nada mais é do que gordura, beleza? Então, gordura ali no interno do osso. Então, a gente tem ali tutano, né? Então, o tutano que os cachorros tanto gostam do meio do osso, que a gente também come, ele acaba sendo justamente essa estruturinha aí bonitinha, perfeito? Agora, quando a gente fala de medula óssea vermelha, a medula óssea vermelha, ela está relacionada com a produção de um outro tecido, né, dentro ali do tecido conjuntivo, chamado de tecido sanguíneo ou tecido hematopoético, certo? Então, tecido sanguíneo ou tecido hematopoético, ele é um tecido que ele vai produzir todas as células do sangue, certo? As células do sangue, elas podem ter origem linfóide ou origem mieloide. As de origem linfóide são os nossos linfócitos B e os linfócitos T, que podem ser chamados também de TCD4 ou TCD8. Lá no sistema imunológico, vocês acabam estudando esses linfócitos, são células de defesa, certo? A parte mieloide, ela produz coisas diversas. Então, por exemplo, ela produz as hemácias, que a gente estuda lá no sistema respiratório, porque ela está relacionada com a condução de gases respiratórios. O outro nome da hemácia é eritrócito. Esse é o outro nome da hemácia, perfeito? Você vai ter plaquetas. As plaquetas, elas estão relacionadas com a coagulação do sangue, tá? Também pode ser chamado de trombócitos, tá bom? Plaqueta, na verdade, são os fragmentos dos trombócitos, tá bom? Esses fragmentos de célula, eles servem justamente para coagular, né? Então, quando você está sangrando ali no teu corpo, aquela casquinha que forma é um coágulo, né? E esse coágulo, ele é ativado justamente por essas plaquetas, perfeito? E você tem eosinófilo ou acidófilo, que é uma célula que ela está relacionada bastante com infecção, né, através de vermes, então essa célula que mata os vermes. Basófilos está relacionado bastante com alergia. O eosinófilo também pode estar relacionado com alergia, tá, galera? Então, alergias respiratórias, o eosinófilo ele pode estar relacionado. Neutrófilo está relacionado bastante com a degradação de bactérias. E monócito, ele produz células fagocíticas. O interessante é que o monócito, quando ele vai para o tecido conjuntivo, fagocíticas, quando ele vai para o tecido conjuntivo, propriamente dito, ele vira macrófago, né? Que é aquela célula, ó, lá no início da aula a gente falou. Então, macrófago é uma célula de defesa. A origem dele é o monócito, certo?
O monócito, quando ele vai para o tecido ósseo, ele vira osteoclasto. Então, o osteoclasto que a gente falou também tem a origem no monócito. Então, os dois são células fagocíticas para coisas diferentes, tá bom? Tanto o linfócito B, como o linfócito T, como o monócito, o neutrófilo, o basófilo e o eosinófilo, tudo isso junto pode ser chamado de glóbulos brancos ou leucócitos, beleza? Que são justamente as células de defesa do teu corpo. Tranquilo? Relaxa. Aqui agora tu só conheceu o nome de todas elas. Em breve, tu vai estudar a função de cada uma delas. Então, os glóbulos brancos, sistema imunológico, as hemácias, a gente acaba estudando bastante lá no sistema respiratório. E as plaquetas, é só você saber que ela serve para coagulação sanguínea, não precisa saber de nada muito mais do que isso. Mas a gente chega a comentar em sistema circulatório ali para entender quais são as estruturas do sangue. Beleza? Queridões, por hoje é só. Um beijo, um queijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!